3 foram as crianças que eram apreciadas por suas realizações. Lembram-se de que, ao voltarem da escola, lhe perguntavam pelo seu desempenho, e não pelas sensações ou sentimentos que pudessem ter em relação àquele dia. Recompensavam-se o desempenho e a imagem mais do que as relações emocionais ou o envolvimento profundo com a vida de outras pessoas. Por serem amadas por suas realizações e conquistas, aprenderam a suspender as próprias emoções e a direcionar a atenção para a conquista do status que lhes asseguraria amor. A ideia era trabalhar duro pelo reconhecimento, assumir papéis de liderança e vencer. Era muito importante evitar o fracasso, porque só os vencedores eram dignos de amor. 3 parecem estranhamente modernos no contexto da doutrina esotérica. São grandes empreendedores que se identificaram com a imagem popular na América de juventude, energia e vida competitiva. Adotam a imagem arquetípica de qualquer grupo: o executivo com terno e gravata, a supermãe que faz o serviço andar, as crianças cheias de vitalidade dos anúncios da TV, o hippie com os cabelos até os calcanhares. 3 são camaleões que se transformam nos executores e empreendedores valorizados por qualquer grupo do qual se descubram membros, e talvez, involuntariamente, podem vir a aceitar ser a imagem que atrai a aprovação daqueles que respeitam. Por se ajustarem às características valorizadas na cultura americana, 3 exibem uma fachada de aparente otimismo e bem-estar. Não parecem sofrer e podem viver toda a vida ignorando terem perdido uma conexão vital com a sua própria vida interior. 3 trabalharão por recompensas externas, muitas vezes sem examinar seus sentimentos em relação ao trabalho em si. Identificam-se com o nome prestigioso de uma firma. Atribuem seu próprio valor pessoal ao número de zeros em sua renda anual. O trabalho pode ser terrivelmente enfadonho, mas um título impressivo pode ser uma compensação. Conforme disse um 3, não pense, simplesmente faça o trabalho. A atividade é também um antidepressivo natural. 3 simplesmente permanecem tão ocupados que não têm tempo de deixar a vida deprimi-los. O trabalho é a área preferida de atividade, e como o valor de 3 depende de que o trabalho saia bem, eles sabem se comprometer integralmente com uma tarefa. Passam sem pestanejar da ideia para a ação, com muito pouca demora entre o pensar e o fazer. A vida é dinamismo e alegria, com muitas atividades interessantes, mas uma vida que se concentra no desempenho pessoal sacrifica necessariamente uma vida interior, resultante da privacidade e do questionamento emocional. A maioria dos 3 não percebe que sua preocupação com a ação impede o surgimento daquele tipo de criatividade que só pode se desenvolver a partir de longos períodos de tempo dedicados ao ser e ao sentir. 3 mantém a programação atulhada. Há uma atividade contínua durante todo o dia, sem nenhum tempo livre para o afloramento de sentimentos e emoções. 3 querem levar o trabalho para fazer nas férias, preencher o tempo de lazer com uma viagem de estudos, ou com uma maratona em 5 países que lhes garanta estar ativamente ocupados durante todo o período de descanso. Tempo livre, sem a garantia de saber o que se fará, em seguida é assustador para aqueles que foram condicionados a acreditar que o valor depende do que você faz, e não do que você é. O tempo livre é também evitado porque os sentimentos pessoais ganharão a consciência, e sentimentos
podem interferir com a eficiência na execução do trabalho. 3. Raramente acham que doença ou vida particular atrapalha a programação do trabalho em andamento e são intolerantes para com os que realizam abaixo de suas capacidades e para com os que se deixam abater pelas emoções. A palavra desempenhador traz à mente uma pessoa que é particularmente vaidosa e, de fato, 3 sentem vaidade do que fazem. São pessoas cujo amor próprio depende mais do reconhecimento de sua produção do que de serem adorados como pessoas. 3 dizem que ficam tão concentrados na tarefa quando entram em ação que seus sentimentos são suspensos e que, se recebem um elogio, assumem que foi dado ao produto e não a eles mesmos. Em relações íntimas, 3 descobrem que se alteram para assumir a aparência que teria uma pessoa íntima e dizem as coisas que diria uma pessoa íntima, mas frequentemente percebem ao mesmo tempo que projetam uma imagem de como uma pessoa empática agiria, em vez de estarem conectados a sentimentos que a intimidade implica. No meio de um momento emocional, a atenção de um 3 pode se desviar para outras coisas. Quando se espera que os sentimentos venham à tona, de repente, lhes ocorre o compromisso das 9 horas ou o almoço de negócios. Durante anos, as emoções foram suspensas no interesse de um desempenho profissional eficiente, até se tornarem incompatíveis com a realização do trabalho. O amor é expresso através da ação, e a vida em família se desdobra numa série de imagens com a perfeição de uma pintura. Viajamos juntos, jogamos muito tênis, conversamos sobre as crianças. A atenção está nas atividades e nas programações mais do que no tempo livre para nada fazer e ficar juntos. Um 3 tem um relacionamento que flui com eficiência, um casamento que funciona. Trabalhos e renda serão altamente considerados. É importante manter vivos projetos e expectativas. É primordial evitar o fracasso e maximizar o êxito. Um senso de otimismo interior é muitas vezes alimentado pela atenção seletiva a realizações positivas. Os fracassos são reemoldurados em êxitos incompletos. Mobilização para o cumprimento dos prazos e competição são preferíveis ao descanso. Com o tempo, um 3 desenvolve a capacidade de se adaptar a papéis profissionais, de incorporar a imagem e as características a uma apresentação profissional. Essa capacidade, semelhante à do camaleão, de assumir os maneirismos de um modelo com um papel de sucesso, serve para impressionar as outras pessoas, levando-as a confiar nas capacidades do 3, mas também pode servir como ponte de profunda ilusão consigo mesmo para o próprio 3, que substitui emoções verdadeiras por sentimentos que supostamente são típicos de pessoas bem-sucedidas. Essa inadvertida ilusão consigo mesmo se aprofunda se um 3 começa a se identificar com os maneirismos de um líder efetivo ou do amante ideal para minha parceira, ao ponto em que a imagem assumida é capaz de substituir necessidades e desejos autênticos. 3 sofrem do hábito de se enganar a si mesmos e aos outros ao assumir imagens que garantam respeito. A palavra workaholic, por exemplo, traz à mente um superempreendedor alucinado, incapaz de parar, incapaz de descansar, e em seu extremo patológico, essa imagem seria correta. Os 3 citados neste capítulo se reconhecem impelidos pela necessidade neurótica de sobressair naqueles momentos em que sua atenção fica tão imersa na tarefa em curso que parecem se tornar o prototipo ideal de seu próprio trabalho. E já não sabem apontar a diferença
entre essa imagem e eles mesmos. Esses 3 sabem também observar e descrever como suas mentes funcionam durante seus períodos de calma, sem pulsões. Por serem capazes de desviar a atenção para um estado mental de observação e por serem capazes de refletir sobre os mecanismos de seus próprios hábitos internos, estão justamente no caminho de superar seu estilo neurótico.